Pessoal, bom dia. Vamos à gravação da nossa aula 5, né, da disciplina de Estrutura de Dados 2, aonde a gente vai ter por objetivo hoje dar uma repassada nos conceitos que a gente viu na nossa primeira aula sobre ordenação de dados, e a gente vai fazer a implementação, propriamente dita, do algoritmo de ordenação Bubble Sort, ou ordenação por trocas. Na aula passada, a gente entendeu o conceito e a gente viu uma visualização, uma simulação, e a gente fez um primeiro teste ali de implementação para poder entender esse processo de trocas aí. Então, agora a gente só vai dar uma relembrada aí para que a gente comece a trabalhar no nosso algoritmo aqui, na implementação dele, e a gente vai ver depois como a gente pode melhorar esse nosso algoritmo, o que a gente poderia fazer aí para poder melhorar o desempenho dele, ok? Então, aqui, repassando aqui, a gente tem o nosso algoritmo de ordenação por trocas. Então, lembrando aí, né, ele vai ter um conjunto de fases, e a cada fase eu vou ter várias trocas. Então, eu tenho uma massa de dados, e eu quero deixar essa massa de dados ordenada, seja de forma ascendente ou decrescente. Então, a gente viu que a gente tem alguns valores aí, que eles são fixos para o algoritmo Bubble Sort. Então, se a gente pegar aí, lembrando que a gente vai ter várias fases nele, e a cada fase, o maior elemento, ele sempre vai sendo levado lá para o fim do vetor. Então, se eu tiver lá 10 elementos, eu vou ter 9 fases. Se eu tiver 5 elementos, eu vou ter 4 fases. Então, a gente tem essa constante de n menos uma fase. E a cada fase, a gente vai ter um conjunto de comparações. Esse conjunto de comparações vai ser o quê? Vai ser n menos fases. Então, se eu tenho 5 na primeira fase, 5 menos 1, vou ter 4 comparações. Na segunda fase, 5 menos 2, 3. Na terceira fase, 5 menos 3, 2. Na quarta fase, 5 menos 4, 1. Então, conforme eu vou evoluindo nas fases, a minha quantidade de comparação ela vai diminuindo. Então, a gente vai ver ele funcionar aqui, a gente vai identificar um problema na implementação, e aí a gente vai ter um primeiro trabalho aí, prático aí, que ele é bem simples, mas vai ser de deixar o nosso algoritmo ele mais eficiente. Então, olhando aqui como que o Bubble Sort funciona, a gente tem essa massa de dados, que ela está desordenada aqui. Deixa eu pegar aqui a caneta. Ela está desordenada, então a gente faz a comparação por chaves. Então, comparar o 46 com o 39. 46 é maior? Trocou. 46 com 55 é maior? Não, manteve. 55 com 14 é maior? Trocou. 55 com 27 trocou. Então, passado a primeira fase, a gente já tem aqui, ó, que o maior elemento ele está no final e ele está travado aqui. Depois, na hora de comparar, a gente não vai chegar mais no 55, ó, comparou 39 com 46, 46 com 14, 46 com 27. Então, a cada fase que a gente vai passando, a gente vai diminuindo a quantidade de comparações. Então, dá para a gente enxergar o quê? A gente vai ter uma estrutura de repetição controlando as fases e uma estrutura de repetição controlando as comparações. Quando eu fizer essa comparação desses pares de chave aí, da posição atual com o próximo, se o atual for maior que o próximo, a gente vai permutar esses elementos, ou seja, a gente vai realizar a troca desses elementos. Para a gente fazer isso, a gente poderia fazer direto lá no código, mas para isolar um pouco a lógica, a gente criou a nossa funçãozinha troca, que é a mesma que a gente viu lá no semestre passado, quando a gente viu o conceito de ponteiros. Então, a gente está recebendo 2 ponteiros aqui, então A e B são ponteiros, e eu estou invertendo esses valores aqui de A e B, então, através dessa função. Então, a gente já tinha visto ele, a gente só reaproveitou. Então, isso que a gente vai fazer. Então, a gente compara a posição atual com a próxima posição. Se a posição atual for maior do que a próxima posição, a gente chama o nosso algoritmo aqui de troca. E o nosso algoritmo Bubble Sort ele é extremamente simples. Então, a gente vai ter aí um I e um J, que aí a gente pode passar a chamar aí de fase e comparação. Então, o I vai controlar as fases da comparação. Então, eu vou sair da minha fase 1, enquanto a minha fase for menor que N. Então, o que isso quer dizer? Se o meu N for 5, eu vou sair de 1 até 4. Então, quer dizer que eu tenho 4 fases. Então, eu vou ter fase 1, 2, 3, 4. Então, o I vai controlar as fases. O J vai comparar as comparações. Quantas comparações eu vou ter? Ó, eu vou comparar a posição 0 com a 1, depois a 1 com a 2, a 2 com a 3. E até onde que eu vou chegar? Enquanto for menor que N menos 1. O que isso quer dizer? Se o meu N for igual a 5, até onde que eu vou comparar aqui? Eu vou fazer 5 N menos o I. Vou fazer 5 menos o I. Então, se o I aqui tiver 1, se eu estiver na primeira fase, eu vou até ver o J menor que 4. Porque eu vou comparar 0 com a 1 com a 2 com a 3 e a 3 com a 4.
Então, o último ponto de comparação, ele vai partir o quê? Da posição 3 com a posição 4. Então, conforme o meu I for aumentando, que é da fase, eu vou deixando de ir até o final do vetor. Por quê? Porque eu não vou precisar comparar lá até aquele ponto. Se eu comparar essa posição atual com a próxima, ou seja, o J é a posição da comparação. Então, se o J na posição 0 for maior que o J na posição 1, ou seja, que é a posição da frente, que é a lógica que a gente já viu na aula passada, só que a gente não tinha agrupado. Aí a gente chama o nosso algoritmo de troca. É simplesmente isso. Então, ele é bem simples, a gente vai ver ele funcionar, só que a gente vai incrementar algumas coisas aqui. Então, a gente não vai ficar... Primeiro, a gente simula com poucos valores, depois a gente vai colocar aí bem mais valores, e mais dados, eu tenho mais complexo, vai ficar todo esse processo de ordenação, ou seja, mais custoso ele vai se tornar. Então, a gente vai aqui trabalhar com a parte de ordenação para depois a gente entender esses problemas. Então, vamos abrir o dev aqui, que a gente tem. Tá dando para enxergar aqui o dev? Ou precisa, ou preferem que compartilhe a tela? Tá assim? Beleza. Então, a gente vai deixar aqui, ó, a nossa função de troca aqui no main. Estou criando um vetor de 100 posições. Aqui a gente estava fixando a quantidade de valores, né? Então, vamos ler o nosso N aqui, ó. E aqui a gente... Quantidade de valores para o vetor. E aí a gente vai ler o N. Scanf, porcento de... A gente vai ler os valores do vetor, que vai ser até menor que o N aqui que a gente vai ter. A gente pode mostrar o nosso vetor recebido. E aqui está a parte da ordenação aqui, né? E aí, depois, a gente pode mostrar aqui, ó, vetor ordenado. Mas aqui, antes, a gente vai ter aqui o quê? Chamar a função de ordenação, que é a função que a gente vai criar. Então, o que eu alterei aqui, por enquanto, daquele código que a gente fez na última aula? Só perguntei quantos valores, então a gente colocou o limite para o nosso vetor aqui de 100. Então, eu quero ler 10 valores. Vou ler esse conjunto de valores, vou mostrar esse valor, depois a gente vai chamar nosso algoritmo de ordenação e vamos mostrar nosso vetor ordenado. Então, vou colocar esse código aqui no chat, que aí dá para a gente ir acompanhando juntos. Acho que deu para... tá tudo aqui. Beleza. Então, a gente tem aqui o nosso código e ali em cima a gente só tem o nosso troca, né? Esse código aqui, da forma que terminou a aula passada, ele está disponível lá. O que a gente vai fazer agora? A gente vai criar o nosso algoritmo aí do Bubble Sort. Então, o nosso algoritmo do Bubble Sort, lembra que a gente vai ter um controle das fases e um controle das comparações. Então, a gente vai criar o nosso algoritmo, ele vai ser do tipo void aqui, a nossa função, que ele não vai retornar nada. Ele só vai executar uma ação sobre a minha massa de dados, que no caso a minha massa de dados é o nosso vetor aí. Então, a gente vai, vou chamar aí o meu algoritmo de bsort, aonde ele vai receber um vetor, que pode ter uma quantidade de elementos, vai receber o n, que é essa nossa quantidade de elementos. E aí, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai ter que ter uma variável para controlar a quantidade de fase e uma variável para poder controlar a quantidade de comparações. Então, aqui, no exemplo aqui da nossa note-aula, eu estou usando o IJ. Beleza, pode ser IJ. Aqui, eu acho que para facilitar, ó, vamos chamar de fase e comparação. Acho que fica melhor para a gente poder entender, certo? Ó, então, o I era a fase e o J era a comparação. Só coloquei aqui que eu acho que fica mais semântico. Então, lembra lá nesse algoritmo, a gente vai ter várias fases. Então, for, para minha fase saindo de 1, enquanto a minha fase for menor que o quê? Que a quantidade de elementos. Isso quer dizer o quê? Se eu tiver 5 elementos dentro do meu vetor, que é o meu n, eu vou fazer a fase 1, 2, 3, 4. Porque enquanto a fase for menor que n, na hora que você tornar igual ao n, que ele vai parar. Então, ele vai fazer n menos 1 fases aqui. Fase mais, certo? Eu vou abrir e fechar chaves aqui, ó, porque depois a gente vai colocar uns comentários, ok? Se não quisesse colocar, não precisaria, certo? E agora, para cada fase, eu vou ter várias comparações. Lembra que essa quantidade de comparações, ela está diretamente relacionada à fase que a gente está. Então, a gente vai ter um for, para minha comparação sair de 0, porque esse comp aqui é a posição da comparação. Então, voltando aqui, ó, qual que é a posição da comparação? 0, K1, 1, K2, 2, K3. E depois 3, K4. Depois, 0, K1, 1, K2, 2, K3.
Então, aqui está indexando de 1, mas a gente começa de 0, né? Por isso que a comparação aqui, que é o primeiro índice do vetor. Então, a gente vai comparar da posição 0 com a próxima. Aí eu dou o loop na comparação, da posição 1 com a próxima, e assim por diante. Então, para minha comparação saindo de 0, enquanto a minha quantidade de comparações for menor que o quê? Se eu colocar só menor que n, toda vez, independente da fase que eu tiver, ele vai tentar comparar até o final. E faz sentido isso para mim, ó. Eu comparei 46, 69, e o 55 já está no final. Depois, quando eu estou na segunda fase, faz sentido eu comparar o 46 com o 55? Não faz, por quê? Eu já sei que o 55, ele é o meu maior elemento, então não preciso comparar de novo. Quando eu estou na terceira fase, faz sentido eu comparar o 39 com o 46 e o 46 com o 55? Não. Então, se a gente deixar só assim, ó, para minha comparação saindo de 0 até a última posição, o que vai acontecer aqui? Ele, independente de já ter levado o maior valor para o final, ele vai ficar repetindo. E a gente não quer isso, né? Então, eu vou fazer aqui, enquanto a minha comparação for menor que n menos a fase. O que isso quer dizer? Na primeira fase, ele vai fazer n menos 1. Na segunda fase, n menos 2. Na terceira fase, n menos 3. Então, pegando o nosso exemplo. Se eu tiver 5 elementos aí, vai ser 5 menos 1 na primeira fase, 5 menos 2 na segunda fase, 5 menos 3 na terceira fase. Isso aí denota o quê? A quantidade de comparações que a gente vai realizar. Fim do for da comparação. Ok? Eu abri e fechei chaves aqui só para a gente pôr uns comentários depois. Se quiser tirar aqui, nesse ponto não precisa. Ao invés de a gente mexer aqui, depois a gente cria uma outra versão comentada aí que eu acho que fica melhor. E aí, o que a gente vai fazer? Ó? Se eu comparar a posição atual com a próxima posição e a atual for maior que a próxima, ó, então se o meu vetor na posição de comparação for maior que o meu vetor na posição de comparação mais 1, então eu estou olhando a posição atual, a posição 0 com a próxima. Depois, na hora que dá o loop, a posição 1 com a próxima. Depois, na hora que dá o loop, a posição 2 com a próxima. Se isso aqui for verdade, abri e fechei chaves tudo aqui para a gente poder comentar depois. Se isso aqui for verdade, o que a gente vai fazer? Vai chamar a nossa funçãozinha troca. Passando o quê? Passar de parâmetro por referência, porque eu estou passando um valor. Se eu passar o vetor inteiro, ele já vai por referência. Como eu estou passando só um valor, eu tenho que especificar o endereço dele aqui. Só uma posição. Então, eu vou pedir para trocar o vetor na posição da comparação com o meu vetor na posição da comparação mais 1. Então, o que vai acontecer aqui? A gente vai trocar os dois. E como num passe de mágica isso vai funcionar. Ó, então, para cada fase aqui, eu vou ter uma quantidade de comparações. Que quando eu vou avançando nas minhas fases, quanto mais a gente avança nas nossas fases, menos comparações a gente vai fazer. E agora a gente precisa do que aqui? A gente só precisa chamar aqui. Deixa eu botar aqui. A gente só precisa chamar o nosso algoritmo. E aí a gente vai conseguir ver ele funcional aqui. Ok? Ó, então, aqui no código que a gente fez, o troca a gente já tinha. O bubble sort, do jeito que está aqui, ó, vou colocar no chat, para quem está acompanhando aí conseguir visualizar. Ó, ele está inteiro aí, o bubble sort. E agora, esse conjunto de dados que a gente recebeu aqui, ó, a gente vai chamar a função. Então, chamar a função o quê? É só chamar a nossa função, bubble sort, passando o nosso vetor, que é o nosso V aí, e passando a quantidade de elementos, que é o nosso N. Então, aqui a gente vai estar chamando, eu vou passar o meu vetor, sempre quando um vetor é passado como um parâmetro para uma função, ele sempre vai por referência. Então, esse vetor que ele está desordenado, quando ele chegar lá no bubble sort, a gente mexer nesse vetor, eu vou estar alterando o vetor original. E aí, a gente está passando o N também. O N é a quantidade de elementos. Então, a gente está vendo o vetor que a gente digitou, né? Depois, aqui, a gente vai ver o mesmo vetor aí, ver se o nosso algoritmo bubble sort funcionou, se ele está ordenado. Deu para entender a lógica aqui do bubble sort? Alguém quer comentar alguma coisa? Opa, a gente tem um erro aqui, ó. Meu i sai de 1 enquanto minha fase for menor que n, né? Aí, ó, arrume aí também que eu coloquei no chat aí. Eita, aqui ponto e vírgula. As férias aí fez esquecer algumas coisas. Aí, beleza, vai rodar. Quantidade de valores, vamos colocar 5 valores. Vou colocar um conjunto de dados aqui para a gente poder ver. Aqui, nesse primeiro momento, vai aparecer como mágica, né? A gente vai colocar desordenado e vai aparecer ordenado. Então, 25, 16, 10, 22
e 8. Beleza. Então, para a gente passar aqui, o nosso vetor está desordenado. Ó, o nosso vetor aqui, ele está todo desordenado aqui. E aí, o vetor ordenado, faltou só a gente dar um barra N aqui, né? Nosso vetor ordenado, 8, 10, 16, 22, 25. Ó. Então, aqui ele está desordenado, que foi o que a gente recebeu. E depois ele é ordenado aqui. Nosso algoritmo funcionou perfeitamente. Então, só que para a gente conseguir entender isso aqui melhor, para não ficar parecendo mágica, a gente precisa inserir alguns comentários aqui, ó. Vamos deixar aqui, eu vou colocar um barra N aqui, só para pular aqui para a linha, para não ficar em cima, né? Então, só para a gente conseguir enxergar aqui, a gente vai criar uma função aqui do nosso bubble sort aqui, dele, ele comentado. Então, vou copiar aqui, esse código aqui que já está funcionando, e aí, vou colar ele aqui, vou chamar de bsort comentado. Então, a gente vai ter o nosso bubble sort comentado. O que a gente vai fazer aqui dentro do nosso bubble sort comentado? A gente vai enxergar aqui cada uma das fases, né? O que está acontecendo. Então, vou colocar aqui um printf aqui, e vou colocar aqui, ó, fase %d, para a gente poder ver cada uma das fases que está acontecendo, né? Isso vai servir para quê? Para a gente enxergar essas fases realmente acontecendo. Ah, o que é legal aqui? A gente enxergar o nosso vetor na ordenação parcial. Para que a gente consiga fazer isso, a gente vai ter que criar uma funçãozinha aí para poder printar o nosso vetor. Então, a gente vai criar uma biblioteca auxiliar aqui, que a gente vai precisar gerar um vetor de números aleatórios, a gente vai precisar ficar printando o vetor toda hora. Então, vamos facilitar a nossa vida. Vamos criar uma biblioteca. Aqui a gente já tem uma função aqui para printar o vetor, tá vendo? Função não, um código, né? Ó, então, já que, ao invés de a gente ficar fazendo for toda hora, a gente vai printar ele, ó. Então, vou pegar esse código aqui, vou criar um arquivo novo aqui, include stdio.h. A gente vai criar a nossa função. Essa função vai ser void, vou chamar ela de printvet, aonde ela vai receber um vetor de inteiros, né? A gente está printando inteiros, e a gente vai receber essa quantidade de elementos aqui. Isso vai ajudar a gente para não precisar ficar toda hora a gente ficar printando, né? E depois que sair do for, a gente dá um printf barra n aqui, só para quebrar para a linha de baixo. Essa funçãozinha aqui, que ela vai ser uma biblioteca, né? A gente vou salvar como .h e vou colocar na mesma pasta. Vou chamar de biblioteca. E essa biblioteca a gente vai utilizar, a gente vai começar a colocar mais coisas nela. Por enquanto, a gente só tem essa função aqui. Vou colocar aqui o código no chat. Só criar um arquivo novo, salvar como biblioteca.h. Agora a gente vai incluir ela aqui. Include biblioteca.h. Lembrando que, como a gente está pegando o arquivo do mesmo diretório, tem que estar entre aspas aqui. Então, aqui embaixo, na hora de mostrar ó, o vetor recebido, o que eu vou fazer? Ó? Printback, passo meu vetor e passo meu n. Olha, toda vez que eu quiser escrever um vetor agora, eu só passo o vetor e a quantidade de elementos. É muito mais fácil, né? Ao invés de ter que ficar fazendo tudo isso aqui, ó printback. Isso aqui vai ser importante para quê? Para a gente conseguir visualizar o nosso vetor no início de cada fase. Porque a cada fase, o nosso vetor ele vai mudar. A cada troca, ele vai mudar. Se a gente quiser, toda hora que eu tiver uma troca, eu mostrar o vetor, a gente pode fazer isso. E ficou muito mais fácil agora, né? Só o printvet não ter que colocar aquele código. Ok? Ó, então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Toda fase que a gente começar aqui, a gente vai printar o nosso vetor. Beleza, a gente começou, printou o nosso vetor. E aqui, a gente vai ver aqui as comparações que a gente vai fazer. E aí, a gente pode mostrar o quê? Eu estou comparando esse valor com esse valor com esse. Então, vamos colocar um printf aqui, e a gente vai mostrar as comparações aí. Então, aqui, a gente pode falar qual comparação que é, né? Então, vou colocar aqui 1%D. Só para a gente saber qual comparação que é. Por exemplo, comparação 1, 2, 3, 4. E aí, eu estou comparando o quê? Estou comparando são valores do vetor, né? %D com %D. Eu coloquei essas chaves aqui só para ilustrar que a gente está em uma determinada, que é um determinado valor do vetor, né? Então, a gente está comparando dois valores do vetor aqui. Vamos ver qual comparação que é a comp, e vamos ver que isso é o nosso vetor na posição de comp e o nosso vetor na posição de comp mais 1.
que é a próxima posição, né? Então, esse printf aqui, ó, deixa eu até quebrar ele aqui que fica melhor. Eu vou mostrar aqui, ó, qual comparação. Então, assim, comparação 1. Eu estou comparando, vou colocar aqui, ó, comparando. Estou comparando o valor 10 com o valor 11. Se o valor 10 é maior que o valor 11, troca. Ah, não é. Eu estou comparando o valor 15 com o valor 8. O valor 15 é maior que o valor 8? É. Então, a gente vai trocar. E aí, quando trocar, a gente coloca um printf aqui, né? Aí a gente pode só... Eu vou aproveitar esse código aqui, ó. E agora eu vou colocar aqui, ó. Trocando %D com %D. Então, aqui eu estou comparando. Nem toda comparação vai gerar uma troca, né? E toda vez que eu fizer uma troca aqui, o que a gente faz? A gente vai fazer a troca realmente, né? E a gente mostra o nosso vetor de novo. Ou seja, a gente mostra o nosso vetor e dá um getCH aqui. getCH. Isso aqui tudo é comentário. Isso aqui vai ficar legal para a gente conseguir enxergar o passo a passo. Então, o que a gente vai ver? Estou começando uma fase. Ah, nessa fase que eu estou começando, o vetor está assim. Agora eu vou comparar esse valor com esse, na primeira comparação. Ah, se o valor atual for maior que o próximo, eu vou enxergar que eu estou trocando. E vou ver o meu vetor atualizado ali. Então, isso é bem legal, que a gente vai conseguir ver esse passo a passo. E toda vez que tiver uma troca, a gente vai parar. Se quiser também, a cada comparação, a gente parar também pode. E aí a gente pode ir vendo aí. Vamos ver se isso aqui vai ficar legal? Vou pegar esse código aqui também. Vou pegar o do for até o fim do for. Deixa eu ver se vai caber tudo aqui no chat. Coube, ó. Tá todo esse código de comparação aí, já tá no chat aí para vocês poderem ir acompanhando. Agora a gente tem que, em vez de chamar o bubble sort, a gente vai chamar o bubble sort comentado, né? Senão não vai adiantar nada. E a gente vai conseguir ver isso aí. Então é bem legal. Agora, toda vez que eu precisar printar, a gente só chama essa função nosso print vetor, que está dentro da nossa biblioteca, então a gente incluiu. Então é muito comum isso, né? Você tem métodos que a gente vai reutilizando. Opa, vamos ver aqui que a gente teve problema. 100, menor que N. O I. Estou usando o I aqui, a gente não declarou o I aqui, ó. Declarem o I aí na biblioteca, no printvet aí, beleza? Agora sim, vamos ver. Beleza. Valor do vetor, vamos colocar 5, como a gente estava trabalhando antes. E vamos fazer aqui, a gente pode simular aqui com esses valores, ó. 46, 39, 55, 14 e 27. E aí a gente vai ver que a cada comparação, na primeira fase a gente vai ter 4 comparações e assim por diante, ó. O vetor recebido é esse aqui. Opa, ele já mostrou. Faltou, eu acho que a gente colocar a fase lá no começo, ó. Aqui, ó. Cadê? Aqui, ó, tá faltando a gente ver o %D aqui, ó. Tá faltando mostrar a fase. Ó, coloquem aqui a fase aí, ó. Senão a gente não vai ver na fase 1 o que está acontecendo, né? Na fase 1, esse aqui é o vetor, está comparando. Aí toda vez que trocar, a gente vai visualizar isso aí funcionando. Agora sim, vamos testar aqui. Ó, 5 valores. Deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu colocar do lado aqui, que fica melhor para a gente conseguir enxergar. Acho que assim fica melhor, né? Tá dando para enxergar aqui, pessoal? Ou quer que compartilhe a tela? Beleza? Jóia. Ó, então a gente vai colocar os valores aí, ó. 46, 39, 55, 14 e 27. Então, são os valores que a gente tem aqui. Ó. Então, o vetor recebido é esse aqui. Na primeira fase, o que aconteceu? Ó? Comparou 46 com 39, ó. Então, aqui na primeira comparação, a gente está pegando um comp, né? Então, a gente vai ter a comparação 0, 1, 2, 3, 4. Ou a gente poderia colocar comp mais 1, né? A gente fica, na hora de mostrar ali a comparação, a gente pode fazer isso, ó. Comparou 46 com 39. Na hora de mostrar ali, a gente mostrou alguma coisa errada. Está falando que está trocando o 0 com 46. Trocou aqui, ó, o 46 com o 39. Essa é na hora de printar, que a gente printou errado lá no começo. Vamos aproveitar, a gente já mexe na comparação. Só para o nosso simulador ficar legal aqui, ó. Vamos mostrar o comp mais 1. E aqui, trocando... tá, %D com %D. Tá, e tem um comp aqui no começo, ó.
A gente não quer ver o comp nesse aqui, eu só quero ver o vetor na posição do comp. É que a gente copiou de cima, né? Deixa eu... Ó, o que, que a gente fez aqui, ó? Na hora de mostrar, eu vou mostrar o comp mais um, para ver comparação 1, 2, 3, 4, que é só para mostrar aqui, né? No lugar. Ao invés de ver comparação 0, 1, 2, 3, é melhor comparação 1, 2, 3, 4. E aqui a gente está vendo esses valores que estão sendo trocados. Beleza. Quantidade de valores para o vetor 5, agora vamos lá. 46, 39, 55, 14, 27. Ó, a gente tem o nosso vetor recebido. Na primeira fase, comparou 46 com 39. O que, que aconteceu? Trocou 46 com 39. Ó, e olha aqui que legal, ó. Esse aqui é o vetor já resultante da troca. Olha aqui, igualzinho. Por isso que o print lá foi legal. Agora, o que, que aconteceu, ó? Comparou 46 com 55. Não trocou. Comparou 55 com 14. Trocou 55 com 14. E aqui está o nosso vetor depois da troca, ó. Olha aqui o nosso vetor, comparou 55 com 14. Aqui está o nosso vetor depois da troca. Comparou 55 com 27 e fez a troca. Isso aqui, o que, que aconteceu? Ó, eu tive comparação 1, 2, 3, 4. Então, eu tive 4 comparações, porque eu estou na primeira fase. Agora, na segunda fase, o que, que vai acontecer? Ó, agora a gente veio para a fase 2 aqui. Na fase 2, ó, assim que está o nosso vetor. Olha aqui. Comparou 39 com 46. Não trocou. Comparou 46 com 14. Trocou 46 com 14. E aqui está o estado dele. E agora vai comparar o quê? 46 com 27. Trocou 46 com 27. E aqui está o estado dele. E agora a gente já está o quê? Já passou as 3 comparações da segunda fase. Agora, o que, que vai acontecer? Vai para a terceira fase. Aqui o estado inicial. Vai comparar aqui, ó. Vai comparar 39 com 14. Trocou os dois, o vetor resultante. Vai comparar agora 39 com 27. Trocou 39 com 27. E aqui a gente tem o final da terceira fase. E na última fase, a gente tem a comparação aqui do 14 com 27. Não fez troca nenhuma. E aqui já é lá no meio, ó. A gente já tem o nosso vetor ordenado, ó. 14, 27, 39 e 46. Olha que bacana. Então, o que, que a gente conseguiu enxergar? O algoritmo Bubble Sort, ele é um algoritmo de ordenação por trocas. Então, ele vai fazendo comparação das chaves da posição atual com a próxima. Se a atual for maior que a próxima, a gente inverte isso. A gente viu que a quantidade de fases é fixa e a quantidade de comparações também é fixa. Agora, o que, que a gente vai fazer aqui? A gente vai entender o problema e a gente vai ter o nosso primeiro trabalho prático aqui da disciplina. Então, a gente vai ter alguns trabalhinhos que a gente vai desenvolver. O Bubble Sort, ele é o algoritmo mais simples e que tem o pior desempenho. Porém, a gente pode avaliar aí diferentes algoritmos para tentar melhorar o desempenho dele. Então, primeiro, vamos identificar juntos aqui um problema. Ó, vou pegar aqui, vamos colocar aqui ele comentado, ele passo a passo aqui, ó. Vamos falar que eu tenho 6 elementos. E aí eu tenho um conjunto de valores, ó. 10, 15, 8, 33 e 50. Então, esse nosso vetor aqui, ele tal, deixa eu colocar 50 e 33, que é 50 e 33. Esse vetor, 1, 2, 3, 4, 5, tá, 6. Esse vetor aqui, ele está ordenado? Não. Então, ele vai precisar passar por ordenação. Se eu tenho aqui 6 elementos, quantas fases eu vou ter? Eu vou ter 5 fases. Então, vamos passar juntos aqui para a gente ver se consegue enxergar um problema. Ó, a gente tem o nosso vetor recebido. Na primeira fase aqui, passou tudo aqui, ó. A gente passou a fase, a gente teve comparações e teve uma troca. Então, o nosso vetor aqui, ele já está sendo organizado aqui. Na segunda, aqui a gente está passando ainda, né? Na primeira fase. Então, eu vou ter 5 comparações, né? Eu tenho 6 elementos, até na minha quinta comparação. Então, quando a gente passou aqui, olha aqui, ó, a gente terminou a primeira fase. O que, que aconteceu? Ó, no final aqui que a gente tem aqui da nossa primeira fase, cadê o nosso vetor? Ó, tá 10, 8, 15, 33, 50, 60. Ele está ordenado aqui? Não. Iniciei a minha segunda fase. Teve troca aqui na segunda fase. Agora tem 8, 10, 15, 33, 50, 60.
Ó, terminou a segunda fase inteira, ó. Terminou a segunda fase, eu só tive uma troca. E olha aqui, ó, no final da segunda fase, olha o que aconteceu aqui, porque não teve nenhuma troca aqui, ó. 8, 10, 15, 33, 50, 60. Ó, então o que dá para enxergar? Com esses dados aqui, eu tenho 6 elementos. Quantas fases eu vou ter? Eu vou ter 5. Mas aqui, ó, terminando a segunda fase, já está ordenado. Ó, fez a terceira fase, ó, eu já comecei a terceira fase ordenado. Mas eu sei que está ordenado? Não sei, porque na fase anterior eu tive troca. Mas olha na terceira fase. Na terceira fase, eu fiz todas as comparações e não tive nenhuma troca. Se eu passar uma fase inteira, fizer todas as comparações e não tiver nenhuma troca, o que isso quer dizer? As trocas ocorrem para realizar a ordenação. Se eu passar por uma fase inteira e não tiver nenhuma troca, quer dizer que essa massa de dados minha já está ordenada. Ó. Então, passou a terceira fase, não fez nenhuma troca. Passou a quarta fase, não fez nenhuma troca. E ainda executou a quinta fase. Então, olhando aqui, ó, eu estou na segunda fase. Teve troca na segunda? Teve. Ah, então quer dizer que na terceira eu posso precisar ainda. Cheguei na terceira fase. Teve alguma troca na terceira? Não. Então, se eu pegar uma fase, se eu tiver uma fase, passar essa fase inteira e não tiver nenhuma troca, o que isso quer dizer para mim? Quer dizer que meu vetor já está ordenado. Eu preciso continuar as demais fases? Não, eu posso parar. Então, é isso que vocês vão fazer. Vocês vão colocar um marcador aqui, dentro do algoritmo aqui, do Bubble Sort aqui, de forma o quê? Que você vai identificar se houve ou não alguma troca naquela fase. Se não teve troca, quer dizer que ele já está ordenado. Aí você corta naquela fase. Ou seja, ó, na primeira fase teve troca? Teve. Na segunda teve troca? Teve. Na terceira teve troca? Não. Se eu passar uma fase inteirinha sem nenhuma troca, quer dizer que ele já está ordenado. Aí eu posso parar. E aí a gente começa a pensar em melhorar o desempenho do nosso algoritmo. Aí a gente vai tirar aquele caso lá que a gente tem dessa quantidade de comparações fixa. E a gente vai melhorar o desempenho. Deu para entender aí qual que é o problema? O que tem que ser feito? William, Marcelo, Isabelle? Deu? Joia? É bem tranquilo. Vocês vão criar um marcador, pode ser um flag aí, que verdadeiro ou falso, né? Como a gente já utilizou, 0 ou 1. Ah, teve troca? Não, não teve troca. Então você estopa. Como que você estopa aí? Você vai parar? Você pode dar um break, você pode dar um return, e aí você vai parar. Então é a primeira atividade. Então vocês vão pegar essa função aqui, esse código, e alterar ela para que isso funcione. E aí eu vou postar dentro do nosso ambiente ali a definição da atividade e esse código que a gente fez até o momento. E aí qualquer tipo de dúvida é só chamar lá